Bom dia. Good morning. Wow. I am Italian. In Italy we say buongiorno. Eu sou italiano. Na Itália nós dizemos buongiorno. You say buongiorno. Buongiorno. Okay, you are here. Muito bem, você está aqui. I need some signs of life while I'm speaking, okay? Eu preciso de alguns sinais de vida enquanto estou falando. You are incredible listeners. Vocês são ouvintes incríveis. Wow. I'm Wow. impressed. Estou impressionado. Please pray for Sandro Por favor, orem por mim, because Sandro, he's going to translate me now. porque eu vou ter que traduzir o Gianni. I speak English with the speed of an Italian. Eu falo inglês com uma velocidade de um italiano. When Pastor Sidney came to Vienna at the beginning of this year, Quando o pastor Sidney veio a Viena no começo desse ano, he got my attention. ele me chamou a atenção. And he came with Pastor Beto Ele veio com o pastor Beto, and some other people. algumas outras pessoas, And I thought, wow. e eu pensei, uau! But now that I come to Brazil, Mas agora que eu vim ao Brasil, I fell in love with Pastor Sidney. eu me apaixonei pelo pastor Sidney. And with you all, E com todos vocês, with his family, com a sua with família, your spiritual family. com a sua família espiritual, My wife and I, we feel so much at home, minha esposa e eu nos sentimos tão em casa, where God is important, onde Deus é importante, relationships are important, os relacionamentos são importantes, food is very important. a comida é muito importante. This is already heaven. Aqui nós estamos no céu. Anyhow, I want to get into it because I think most of you are very hungry. Mas eu vou entrar na minha mensagem aqui porque eu acho que muitos de vocês já estão com fome. And so I'll put my watch on so I don't preach too long. Eu vou colocar aqui o meu relógio para que eu não pregue muito longo. Let's go. Yeah, go ahead. Good. So, about a year and a half ago, Cerca de 1 ano e meio atrás, I had preached in Italy, eu estava pregando na Itália and I was leaving and going to the car. e eu estava saindo e indo em direção ao meu carro. And I had told the church that I had become 60 years old. E eu tinha acabado de dizer à igreja que eu tinha me tornado, eu tinha feito 60 anos de idade. So that was a year and a half ago. Então isso foi 1 ano e meio atrás. And so I was going to the car, and an older lady was walking with me. E eu estava indo em direção ao carro e uma senhora um pouco mais velha estava caminhando comigo. And she looked at me, E ela olhou para mim and she said, "You don't look 60. e ela me disse, você não parece ter 60 anos. I said, "Thank you." Eu falei, obrigado. And then we were walking, E estávamos andando. and then she asked me, "How many years have you been a pastor?" E ela me perguntou, quantos anos faz que você é pastor? I said, "About 40 years." E eu falei, cerca de 40 And we anos. carried on walking, E continuamos andando. and she looks at me, Ela olhou para mim and she says, "You don't look like it." e ela falou assim, não parece tanto assim. So I said to her, "What? E eu falei, o quê? What do you mean I don't look like it?" O que você quer dizer que não parece que eu sou pastor há tanto tempo assim? She said to me, I know many pastors, after 40 years, they don't look as passionate and fresh as you look. Ela falou assim, eu conheço tantos pastores que depois de 40 anos, não parece que eles estão tão cheios de energia como você. They look marked by the ministry. Eles parecem marcados pelo They ministério, look tired. cansados. You know, it's because ministry is difficult. É porque o ministério é difícil. And I listened. Eu ouvi. And then she asked me this. Então ela me fez a seguinte pergunta. What is the key that you are so fresh? Qual é o segredo de você permanecer tão refrigerado, ou Happy. fresco? Fresco não pega bem. Fresco. Tão jovem. Tão jovem. Tão jovem. Yeah, come on. And without thinking, E sem pensar, it shot out of me this word. saiu de mim as seguintes palavras. I said to her, I am unoffendable. Eu disse para ela, eu sou alguém inofensável. Eu sou alguém Inofensável. inofensável, alguém que não se ofende. And she looked at me, Ela olhou para mim, and she said, "Oh, okay." ela falou, ok. So I drove home, Eu fui para casa
But I kept on thinking, what is the reason really why I'm so excited and passionate? E eu comecei a pensar, qual é a razão de fato pela qual eu sou tão animado e apaixonado? And I started to think more about it. E eu comecei a pensar mais sobre isso. So I'm going to give you 3 reasons E eu vou dar a você então 3 motivos why I'm still passionate about God and church. pelos quais eu ainda sou apaixonado por Deus, pela igreja. And just listen carefully. Então, por favor, preste atenção. I'm going to share this with you because this might save your life. Eu vou compartilhar isso com você porque isso pode salvar a sua vida. Number 1, Em primeiro lugar, I called it in all things God. eu chamo em todas as coisas Deus. Romans chapter 8, Romanos capítulo 8, verse 28 versículo 28, says in many translations, diz em muitas traduções: and we know that all things work together for good. sabemos que todas as coisas trabalham para o bem For them that love God. daqueles que amam a Deus. But actually, the version I like the best, Mas na verdade, a versão que eu gosto mais, and I think is the closest to the original, que eu acho que é a mais próxima ao original, is the one that says, and we know é aquela que diz: sabemos that in all things God que em todas as coisas Deus works for the good of those who love Him. trabalha para o bem daqueles que o amam. Many things don't work for our good, As coisas não trabalham para o nosso bem, but God in everything works for our good. mas Deus em todas as coisas trabalha para o nosso bem. I stop telling people when the bad things happen to them, oh, everything works together for good. Eu parei de falar para as pessoas quando coisas ruins acontecem para elas, de que todas as coisas trabalham para o bem. As a pastor, probably you have experienced so many difficult times with the people of the church. Como pastor, possivelmente você já experimentou tantos momentos difíceis com pessoas na igreja. And it's very difficult to tell these people, oh, all things work together for good. E é difícil falar para as pessoas, todas as coisas cooperam para o bem. And if they are honest, they will ask you, Pastor, tell me how this is good. E se elas forem honestas, elas vão perguntar a você: pastor, por favor, me fale, como é que isso daqui é bom? So, is not all things work together for good? Então não são todas as coisas que trabalham para o bem. God in all things. Deus em todas as coisas. Listen, what saved me Sabe, o que me salvou is to look for God in everything that happens in my life. foi procurar Deus em todas as coisas que acontecem em minha vida. Now, there is an interesting story in the Bible Agora tem uma história interessante na Bíblia about Joseph. sobre José. I will not read the verses. Nós não vamos ler os versículos. You all know the story. Você conhece a história? Joseph had dreams. José tem sonhos, He told his brothers. conta aos seus irmãos, They became jealous. eles ficam enciumados, They tried to kill him. tentam matá-lo, Then they sold him. e aí eles o vendem. And you know the story. God saved Joseph. E você sabe, Deus salvou José. He ended up in a prison Ele foi parar na prisão just for doing something good. apenas por fazer alguma coisa boa. And when he was in prison, Quando ele estava na prisão, then he helped other people to get out of prison. e aí ele acabou ajudando outras pessoas e saiu da prisão. And we know the story. Joseph becomes the second most powerful person in Egypt. E sabemos que José se tornou a segunda pessoa mais poderosa no Egito. And when the famine came, E quando veio a fome, his brothers had to go to Egypt to get some food. os seus irmãos tiveram que viajar até o Egito para conseguir comida. The brothers that tried to kill him, Os irmãos que tentaram matá-lo, the brothers that sold him, os irmãos que o venderam, went to him. foram a ele. They did not recognize he was Joseph. Não reconheceram que era José. This powerful person who had to decide whether to give them food or not. Essa pessoa agora poderosa que tinha o poder de decidir se daria-lhes comida ou não. They did not recognize their brother because he was dressed like an Egyptian. Eles não reconheceram seu irmão porque ele estava vestido como um egípcio. Just a little note. Apenas uma nota. And then they recognized who he was. E então eles reconheceram quem ele era. And they were so scared. E ficaram com medo. They thought, he's gonna kill us. Eles pensaram, ele vai nos matar.
in Genesis chapter 45, Em Gênesis 45, verse 8, versículo 8. Joseph says to his brother, José disse aos seus irmãos: "So then it was not you who sent me here, but God." não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus. Genesis chapter 50, verse 20. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Joseph says to his brothers, José diz aos seus irmãos: "You intended to harm me, vocês planejaram mal contra mim, but God mas Deus intended it for good to accomplish what is now being done." tornou-o para o bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. In other words, before their brothers took the credit for everything they did towards him, E, em outras palavras, antes disso, os irmãos dele tinham o crédito de todas as coisas que eles fizeram contra ele. he said to his brother, "Don't waste your time. It was not you, it was God." Ele falou assim para os seus irmãos: não percam tempo se culpando, não foram vocês, foi Deus. Some of you have to go back into your history Alguns and de Alguns de vocês têm que voltar na sua história, where you've been looking for the guilty one, e quando você estiver procurando o culpado, where you've been looking who is at fault for everything that happened in your life. quem é culpado por tudo que de mal que aconteceu na sua vida, Who is the Judas in my life? quem é o Judas na minha vida, You have to go back and reread your past você tem que voltar e reler o seu passado and start to look for God. e começar a procurar por Deus. When you're looking for God in the tragedies of your life, you don't have time to look for the guilty one. Quando você procurar Deus nas tragédias da sua vida, você não vai ter tempo para procurar culpados. I have a question for you. Eu tenho uma pergunta para você. Who helped Jesus to achieve his vision? Quem ajudou Jesus a completar a sua visão? Judas or Peter? Judas ou Pedro? Who helped him Quem to ajudou fulfill his vision? a cumprir a sua visão? Huh? Judas. 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 So why do you fight Judas? Então por que você está lutando contra Judas? When you realize that in all things God, Quando você- Judas can do nothing to you. Quando você perceber que em todas as coisas Deus, Judas não vai ser nenhuma ameaça I could contra tell you você. so many stories of my life where I have decided not to look what people were doing, but what God was doing. Eu poderia contar tantas histórias sobre a minha vida quando eu decidi não olhar para aquilo que as pessoas estavam fazendo, mas para aquilo que Deus And estava as a fazendo. pastor, don't look to what people do in your church. Always ask God, what are you doing? E como pastor, não olhe para aquilo que as pessoas estão fazendo na sua igreja, mas sempre peça a Deus: Deus, o que o Senhor está fazendo? There was a time in our lives where our kids are gone crazy. Houve uma época na nossa vida que os nossos filhos enlouqueceram. My daughter, who is now working for me and for the church, she was so wild. Minha filha, que agora trabalha para mim e para nossa igreja, ficou totalmente doida. I wanted to kill all her friends. Eu queria matar todos os amigos dela. I wanted to ring Sicilians and say, you need to kill a few people here. Eu queria ligar lá para Sicília e falar assim: olha, eu preciso de ajuda porque eu tenho que matar as pessoas aqui. People are taking my daughter away from God. As pessoas estão tirando a minha filha e afastando ela de Deus. And God said, don't look at the friends of your daughter. Deus falou: não olhe para os amigos da sua filha. Look at me. Olhe para mim. Look at me. Look for me in what is happening. Olhe para mim naquilo que está acontecendo. Listen to me. Ouça-me. I've become a better leader through the difficult time with my children than I was ever been. Eu me tornei um líder melhor atravessando esses momentos difíceis com meus filhos do que eu jamais fui Because I antes. started to ask God, God, what are you doing? Porque eu comecei a perguntar: Deus, o que o Senhor está fazendo? Don't waste your time looking for Judas Não desperdice tempo buscando Judas or for the guilty one. ou os culpados. Always say, God, this is terrible, but what are you doing? Sempre diga: Deus, isso é terrível, mas o que o Senhor está fazendo? Some of the things that happen to us are so tragic. Algumas das coisas que acontecem conosco são tão trágicas. It's time to look for God in the tragedy. É hora de buscar Deus na And I tragédia. really believe that at the end of this message, E eu realmente creio que no final dessa mensagem, some of you have to go back into your history alguns de vocês têm que fazer uma revisão na sua história and say, God, I was so busy being mad at you
e dizer: Deus, eu estava tão irado contigo, mad at people, com as pessoas, mad at my parents, com meus pais, mad at my boss, com o meu chefe, and I forgot to look what were you doing. e eu esqueci de procurar o Senhor e ver In all o que o things, Senhor God. estava fazendo. Number 2, Número 2, to be unoffendable. ser inabalável ou que não se ofende. I have seen more people miss their destiny because of offense than for anything else. Eu já vi mais pessoas perderem o seu destino por causa de uma ofensa do que por qualquer outra coisa. People get offended and leave the church, Pessoas ficam ofendidas, saem da igreja, break friendships, terminam relacionamentos, change the direction of their life mudam a direção da sua vida, because somebody offended them. porque alguém ofendeu as pessoas. And you know, Jesus mentioned the word offense in the Bible. Sabe, Jesus mencionou a palavra ofensa na Bíblia. In Matthew 18, Jesus says offense must come. Em Mateus capítulo 18, Jesus falou sobre ofensa. And in those days, the word offense was the word scandalon. E naqueles dias a palavra ofensa, ou traduzido por ofensa, era escândalo. I brought a picture that explains to you what is scandalon. I Eu hope it's come. trouxe uma imagem aqui que explica para você o que significa essa palavra escândalo. The word scandalon, you know what it is? Sabe o que é a palavra In the escândalo? days of Jesus, scandalon. Nos dias de Jesus, So escândalo. this is a trap for a mouse. Aqui é uma armadilha para ratos. And in those days, the word scandalon was they used to call the stick that keeps the trap open. E naqueles dias de Jesus, a palavra escândalo significava aquilo que eles usavam para manter a armadilha armada. This little piece of wood was called scandalon. Esse pedacinho de madeira aqui chamava-se escândalo. That means when you receive offense, when you take offense, Isso significa que quando você é ofendido, você recebe uma ofensa, you are trapped. você está numa armadilha. Not the person who is offended, you are offended against. Não a pessoa que ofendeu você. You are trapped. Você que está na armadilha. We need to have a holy anger against offense. Nós temos que ter uma ira santa contra a ofensa. You know, once King David was King David and his small army, they found out that the Amalekites, I believe it was, came and took everything away from their homes, their family, their children. They were all taken away by the Amalekites. Certa vez o rei Davi e o seu exército descobriu que os amalequitas tinham invadido e tinham levado toda a sua família, todas as pessoas que eram importantes para eles. You can find this in 1 Samuel chapter 30. Você pode ler essa história em 1 Samuel capítulo 30. Everybody was crying. Todos estavam chorando. Everybody was weeping. Todos estavam David was weeping. lamentando. His Davi, men were weeping. os seus homens. And the Bible says when they could weep no more, E quando eles não conseguiam mais se lamentar, they thought, eles pensaram: who is the guilty one? quem que é o culpado aqui? And they couldn't find anybody. Não conseguiam encontrar ninguém. So they thought, the pastor, Eles falaram: pastor, he's guilty. ele é o culpado. And so the Bible says they wanted to stone David. E a Bíblia diz que eles queriam apedrejar Davi. Because very often when we are in pain, we look for the guilty one. Porque geralmente quando nós estamos atravessando uma dor, nós buscamos um culpado. And the Bible says, E a Bíblia diz David strengthened himself in the Lord his God. que Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. That's the difference between a leader and not a leader. Essa é a diferença entre um líder e alguém que não é líder. Now imagine Agora imagine, how David felt. como que Davi se sentiu? He could have taken offense against his men. Ele poderia ter recebido ou se ofendido contra os seus homens. Imagine you are a pastor and there is a problem in the church and the church turns against you and say you are the problem. Imagine você como pastor, a igreja volta-se contra você e diz: você é o problema. And they vote to fire you. E aí fazem uma eleição para despedir você, para What would you do from demitir você. What would you do from that moment on? O que você faria desse momento em diante? You know the terrible things about this story. Sabe, tem coisas terríveis nessa história aqui. Every Bible over this story, over this chapter, they have a title.
todas as Bíblias têm um subtítulo dessa história. And most Bible write, E a maioria delas David defeats the Amalekites. diz assim: Davi venceu os amalequitas. Now, if this was a chapter of your life that people betrayed you, threw stones at you, mistreated you, Se fosse um capítulo da sua vida que as pessoas traíram você, maltrataram você, jogaram pedras em você, what would this chapter of your life be called? como ou qual seria o título do capítulo da sua vida, desse capítulo da sua When vida? my elders disowned me, Quando os meus presbíteros me desonraram, when my church fired me. quando a minha igreja me demitiu, Not for David. não para Davi. The chapter of this life was called When David Defeated the Amalekites. Esse capítulo na vida de Davi se chamou Quando Davi Venceu os Amalequitas. Because he refused to be offended. Porque ele recusou-se ficar ofendido. He was too busy running after the Amalekites. Ele estava ocupado demais perseguindo os amalequitas. He had no time for offense. Ele não tinha tempo para ficar ofendido. There are people here who are sitting in offense. Algumas pessoas aqui estão sentados em uma ofensa. There are people here who are sitting in offense. Alguns de vocês estão sentados aqui numa ofensa. And I tell you what, according to my experience, De acordo com a minha experiência, it's possible é possível to become unoffendable, se tornar alguém que não se ofende. to be like David, Alguém como Davi. who was a human being, Ele era um homem, um ser humano, but he decided not to spend 1 minute in offense. mas ele decidiu não gastar nem um minuto sentindo-se ofendido. Number 3, Número 3, no victim. sem vitimismo. Jesus, I hope it translates. Jesus was a sacrifice, Jesus foi um sacrifício, but he was not a victim. mas não foi uma vítima. Oh, you can say that, huh? Yeah, sure. Let's repeat that. Jesus was a sacrifice, Vamos repetir isso. Jesus foi um but sacrifício, not a victim. mas não uma vítima. Listen, John chapter 10, João capítulo 10. Jesus speaks to his disciples. Jesus fala para os seus discípulos. And he says, the reason my Father loves me Por isso é que o meu Pai me ama, is that I lay down my life, porque eu dou a minha vida only to take it up again. para retomá-la. No one takes it from me, Ninguém a tira de mim, but I lay down mas eu a dou of my own accord. por minha espontânea vontade. And then he says, I have authority E ele diz: eu tenho to lay autoridade down para dá-la. and to take it up E again. retomá-la. In other words, Jesus was telling the people before he died, Em outras palavras, Jesus estava dizendo para as pessoas antes de morrer: when I'm carrying my cross, quando eu estiver carregando a minha cruz, don't feel sorry for me. não sinta pena de mim. I am not a victim. Eu não sou uma vítima. I am not a victim of the Romans. Eu não sou uma vítima dos romanos. I am not a victim of people. Eu não sou uma vítima das I pessoas. lay down my life Eu estou entregando a minha and I vida pick it up again. e eu retomarei novamente. I think Jesus should be our inspiration. Jesus deve ser nossa inspiração. There are people here who are victims of the decisions of their parents. Algumas pessoas aqui sentem-se vítimas das decisões dos seus pais. Other people are victims of what other people did. Pessoas sentem-se vítimas das decisões de outros. Today is the day where you say, I will no more be a victim. Hoje é o dia de você dizer: eu não serei It's uma serious. vítima. For some people, this will sério. change your life. Isso pode mudar a sua vida. When you decide today, I am not longer a victim. Quando você decidir hoje: eu não sou uma vítima. I will conclude with this. Eu quero concluir com isso. It will be wrong for me now to finish Vai ser errado terminar and tell you, do it. e dizer para você: faça isso. Because what I just said, not to be a victim, Porque o que eu acabei de dizer: não seja uma vítima, not to be offendable, não se ofenda and to see God in e everything, busque Deus em todas as coisas. it's impossible for a human being to do. É impossível de se fazer como ser humano. You can only do this Você só pode fazer isso if you are connected with God. se você estiver conectado com Deus. And whenever as a pastor, my relationship to God becomes very thin, E
quando minha relação com Deus, mesmo como pastor, se tornou muito pequena, I started to be offended. eu comecei a ficar ofendido. I started to feel a victim. Eu comecei a me sentir vítima. You need to be connected with God. Você precisa estar conectado com Deus. And I know as a pastor you can go away from God. E eu sei que mesmo como pastor você pode se distanciar de Deus. You can preach the best sermon and be away from God. Você pode pregar o melhor sermão e estar longe de Deus. So before we go to our food, Então, antes de almoçarmos, and as our friends start to play some anointed music on the piano, e enquanto o nosso amigo toca ali uma música ungida no teclado, no we're piano, gonna get some people come here to the nós front. queremos que algumas I pessoas don't venham know where à they frente. are, but if you can start to come here Eu gostaria to help que me. Yeah. vocês que vão nos ajudar venham até a frente aqui, por favor. Yeah. Aqui na frente Wow, do all palco. these young people, come on. Give them an applause. Aplauda essas pessoas, Come esses on. jovens. Now, can you just go all the length here? Se vocês puderem preencher todo esse espaço aqui, Make some space between you. dê espaço entre vocês. All até the lá, way down there. Até lá embaixo. All the way down. Se espalhem aqui. All the way down. Yeah. Espalhe, Can espalhe. you, Angela, can you help me to be a bit more spread? Yeah, pode espalhar. Pode espalhar. Yes. Oh, I hoped that it was going to be young people that came. Eu estava esperando que fossem jovens que iriam me ajudar. Now, before we go to lunch, Antes de você ir to have some food, almoçar, comer algo, some of you alguns de vocês need to come here to one of these young people. precisam vir aqui a uma And dessas jovens. and there is someone here who is going to write it in English. I don't know who is going to be Beto. Is that you? Are you going to write it in English? Alguém vai escrever em inglês. If anyone wants to have it written in English, go to this old man here. Beto. Se alguém quiser que seja escrito em inglês a palavra, procure aquele jovem. If you today you say, from now on, I want to be unoffendable. Se você hoje quer dizer, a partir de hoje, eu Come to não one of quero them. mais ser uma pessoa que vive ofendido. Come to one of them, Venha até uma dessas jovens aqui. pull up your sleeve, Tire a manga da sua camisa. pull up your sleeve, Dobre and- a manga da sua and they will camisa. write it on your arm. Unoffendable. E eles vão escrever aqui no seu braço unoffendable, ou sem Or ofensa, maybe Oh. you need to write on your arm, inabalável. in everything, God. Ou talvez o que você precisa escrever no seu braço é em todas as coisas Maybe you Deus. come to them and they will write here, not a victim. E talvez você tenha que vir até eles, eles vão dizer para você escrever assim, sem vitimismo. And maybe you have to come to them and have them write connected. E talvez você tenha que vir até eles e pedir, escreva conectado. If you feel you're gone distant from God, Se você sente que você se distanciou de Deus, and today you come and you say, please write here, connected. você vem à frente e diz assim, por favor, escreva aqui. I preached this message one day in Canada. Eu preguei essa mensagem uma vez no Canadá. There was a man in front of me who was 80 years old. Teve um homem à minha frente, 80 anos de idade, He had been a pastor almost 60 years. que havia sido pastor por quase 60 anos. He was in the first row. Estava bem à frente, na primeira fileira. And as I made this appeal, E quando eu fiz esse apelo, he was the first one who stood up. ele foi o primeiro a se levantar. And he pulled his arm, he pulled his shirt. Ele dobrou a manga da sua camisa And he said to me, write. e ele disse para mim, escreva. I said to him, what? E eu falei, o quê? And he said, all four. Todos os 4. I have been a pastor for 60 years. Eu tenho sido pastor por 60 anos. I was offended. Eu fui ofendido. I've been a victim. Eu me senti vítima. I've been disillusioned. Eu enfrentei And desilusões. today is going to be the end. E hoje vai ser o fim. When he went home, his grandchildren said, Granddad, you got a tattoo. Quando ele foi para casa, os seus netos falaram, o vovô fez uma tatuagem. So don't feel too ashamed. Não sinta-se tão envergonhado. I will stop talking now. Eu vou parar de falar agora. And just you come to these young people here. E você vem aqui, essas pessoas. And you tell them what you want and they will write it on your E arm. você diga a elas o que você quer e eles vão escrever no seu You know what would be braço. cool if the rest doesn't leave very quickly, just watch what God is doing. E sabe que seria bom se nós não saíssemos daqui, que Amen. nós pudéssemos ficar um pouquinho Okay, aqui e ver who's o que gonna be Deus the vai first fazer. one? Quem é que vai ser o primeiro? Come on. Vamos lá. Who's going to be the first? Quem Come vai on. ser o primeiro? Tell them what you want to write.
Diga o que é que você quer que eles escrevam. God, I thank you that you are here right now. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor está aqui agora. And what is happening right now are confessions of our life. E o que está acontecendo agora mesmo são confissões de nossas vidas. Lord, I ask you that these are not just words written on skin, Senhor, eu oro para que essas não sejam palavras, apenas palavras escritas na pele, but that this will go deep into their souls, mas para que sejam sejam profundas em suas almas, deep into their lives. profundas em suas vidas. May offense come to an end. Que a ofensa acabe. May the trap of offense open up today, Que o trauma da ofensa hoje se rompa. and release everyone who lives in offense. E liberte todos aqueles que vivem ofendidos. God, I ask you that you come and you cancel all victimhood. Senhor, eu oro para que o Senhor venha e o Senhor cancele todo esse sentimento de vítima. That from now on we are not victims anymore. Que de hoje em diante não sejamos mais vítimas. That we are free to become everything we want to become. Que sejamos livres para nos tornar tudo aquilo que queremos ser. And Lord, I ask you for many people to start looking for where you were. Senhor, eu oro para que por muitas pessoas aqui que elas comecem a buscar o Senhor. That they start looking for what you are doing. Buscar onde o Senhor está e o que o Senhor está fazendo. Maybe we have no more time to look for the guilty ones. Que não tenhamos mais tempo para buscar culpados. I ask you that by your Holy Spirit you do a deep work in us, Mas eu oro que pelo Teu Espírito Santo o Senhor faça uma obra profunda em nós. so that we can live an abundant life in our soul. Que nós possamos viver uma vida abundante em nossas almas. That abundance comes into our soul, Quando a abundância vem à nossa alma, and we are no more prisoners não somos mais prisioneiros of our past. do nosso passado. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém.